a importância de cada irmão, né, dentro da congregação, de cada membro. Então Paulo ele faz uma comparação à igreja ao corpo, né, o corpo de Cristo. Porque havia divergência entre aqueles irmãos, havia conflito, havia pessoas ali que se exaltavam, pessoas que eram humilhadas. A gente vai ver no decorrer da sua carta Paulo falando desse assunto. E aí ele vem aqui tratando com os irmãos de Coríntio acerca do corpo, né? Ou seja, acerca da igreja. E hoje nós temos um entendimento muito diferente do que nós tínhamos outrora, irmãos. Onde nós, quando nós chegávamos na reunião, que lá nós ia ao culto, né? E nós ficava ali, às vezes, pedindo, que o Senhor me dê uma oportunidade. Eu trouxe aqui um versículo aqui para eu falar. Acontecia isso com a gente. E às vezes pessoas tinham oportunidade, aquelas que eram mais destacadas dentro da congregação, na reunião. E pessoas que ali, às vezes, ficavam ardendo o coração ali, querendo uma oportunidade, mas às vezes não tinha, né? Hoje não, hoje eu venho aqui e eu digo, Senhor, a minha oportunidade já foi dada. A partir do momento em que eu venho, me reúno aqui com os irmãos, porque eu sei que aqui vai ter um alimento que vai edificar nossas vidas, né? Nós ficávamos ansiosos, achando que eu tinha que vir aqui falar, tinha que dar a minha palavra. Às vezes o irmão falava e às vezes os demais até não aceitavam ou não concordavam. E não tem, né, irmão? A gente sabe que tem, dentro da religião, essa discriminação com alguns irmãos. E tinha irmãos, às vezes, quando era me dada a oportunidade para dirigir um trabalho assim, eu observava aqueles irmãos que menos tinham oportunidade na congregação, para eu dar uma oportunidade. Tinha irmão que às vezes falava, irmão, eu tenho mais de um ano que não tenho oportunidade, e o irmão veio hoje e me deu essa oportunidade, meu coração está alegre. E aí Paulo trata desse assunto, porque ele diz assim, a partir do versículo 12, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, né? A igreja tanto na forma física, como na forma espiritual, o corpo de Cristo, ela é uma unidade, né? Quando estamos quando estamos individualmente, somos apenas um membro, mas quando juntamos 2, 3, 4 irmãos, forma já ali uma igreja, o corpo. E eu tive algumas experiências com pessoas da religião, irmão, que aprendi também onde eu passei por alguns anos. Até mesmo na escola dominical a gente aprendia sobre as igrejas evangélicas cristãs, como a religião ensinou para a gente, e aquelas que eram tidas como seita, né? E aí eles numeravam, igreja tal, essas são seitas religiosas, irmão. Esse povo não tem comunhão com Deus, esse povo não faz parte dos escolhidos. Hoje eu entendo diferente, irmão. A igreja de Cristo, ela é uma só. Cristo não tem duas igrejas, ele tem uma igreja. Essa igreja ela está espalhada em toda a face da terra, no sentido físico, e está em uma unidade com Cristo no sentido espiritual, né? Não tem dissensão de uma igreja para outra. E um determinado irmão às vezes até dizia para mim que a igreja dele era a igreja certa. A nossa igreja, irmão, é a igreja certa. Aí ele fazia uma ilusão e colocava a igreja católica como uma prostituta e as mais igrejas como militrizes. E um dia eu conversando com ele agora, no entendimento da graça, eu disse, meu amado, hoje eu entendo que realmente a igreja católica, como você diz, no sentido como vocês tratam, ela é realmente a prostituta. E todas as outras são as militrizes, são as filhas dela. Porque a igreja de Cristo, ela não é definida por religião.
A igreja de Cristo, ela é uma unidade do Espírito. Paulo diz em 2ª carta de Coríntios que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. E a igreja, ela é essa unidade que está unida a Cristo. Todos os membros, indiferente da religião, indiferente de que parte do mundo, nesse momento agora, aos domingos, existe muitos irmãos aí afora que está reunido e faz parte do corpo, e eles são membros do corpo. E Paulo trata desse assunto aqui, e ele explica, ele diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, fomos um corpo, que judeu, que grego, que servo, que livre, e todos temos bebido de um Espírito. Aí Paulo está trazendo aqui para os irmãos que antes da cruz havia aquela divergência entre as pessoas, as nações, né? O judeu tinha a sua religião, eles eram destacados como aqueles que obedeciam à lei. Mas os demais, os gregos e as outras nações, eles não tinham religião. Eles não tinham um Deus assim a qual ele servia. E Paulo fala que ele servia aos deuses pagãos, né? Eles eram deixados de fora. Mas na cruz, na morte de Cristo, ele trouxe todos, né? Salvou o judeu dos seus pecados, das suas transgressões, e aproximou as demais nações para si, unindo todo em um só corpo. E aí Paulo vem dizendo: agora não existe mais nem judeu nem grego, nem escravo e nem livre, todos são de Cristo. Aleluia. Isso chama atenção, porque às vezes a gente olha assim, alguns irmãos que, por mais simples que seja, ele tem tanta importância dentro do corpo como qualquer outro membro, né? Independente de quem esteja na frente, na direção, independente de quem seja o membro, ele faz parte do corpo, e ele é de igual modo como todos. Aleluia. Essa reunião que nos junta fisicamente aqui, irmão, isso é uma maravilha, isso é um prazeroso, porque nós viemos aqui confraternizar aos irmãos, a alegria. Às vezes ficamos semanas, às vezes até meses sem vir, mas o coração fica ardendo. E nesse momento aqui, onde nós nos reunimos como igreja, em uma unidade do corpo, é uma alegria, uma confraternização. Nós não viemos aqui a um culto, nós não viemos para o culto. Aí eu estava conversando com o jovem, eu disse: meu filho, se eu digo que eu estou indo para o culto, então eu estou indo encontrar Jesus lá no culto, Não, eu estou indo me reunir com os irmãos, e o nosso propósito, sim, naquela reunião nós adoramos, nós ouvimos uma palavra de edificação para as nossas vidas, mas o prazer da unidade é estar junto, é reunir os membros para a formação do corpo. Aí Paulo vem dizendo no versículo 14: porque também o corpo não é só membro, mas muito. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo? Não, será por isso do corpo. Se a orelha disser: porque não sou orelha, não sou do corpo? Não, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse orelha, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou mais os membros no corpo, cada um deles como quis. E quando nós trazemos isso para a maneira física, olhando o nosso corpo, irmão, observe que nós mesmos, em nós, tem parte do nosso corpo que tem mais, é mais cuidado, é mais visto, é mais usado. Mas tem parte do nosso corpo que às vezes você só percebe quando você toca. A orelha, por exemplo, você não consegue ver ela se não estiver de frente de um espelho. Mas você só percebe que ela está aqui quando você toca nela, não é assim? Mas por isso ela é menos
de que os outros membros, não. Aí Paulo vem dizer, esse aqui é dado mais importância aos menos, aos pequenos. Aleluia. Isso é interessante, irmão, porque esse corpo, ele não está hoje nós em graça, nós sabemos que há um conhecimento nas nossas vidas, e às vezes nós queremos nos aproximar de pessoas da religião, pessoas que já foram amigas nossas, que já andou junto conosco, e hoje você vê essas pessoas, elas se distanciam, porque quando nós falamos para elas, mostramos a verdade para elas, elas se tornam nossos inimigos, mas nem por isso ela deixa de ser um membro do corpo, né? Mesmo elas querendo se tornar nossos inimigos. Tem pessoas que passam hoje por mim, pessoas que eram de grande consideração, e eu falo, ele não responde. Minha esposa um dia disse assim, por que você continua falando? Porque eu tenho que mostrar para ele que eu não sou igual a ele, que eu não aprendi assim da maneira como ele vive, eu vivo diferente. Eu continuo saudando ele com a paz, meu amado, eu passo e ele não responde, e é um pastor. Mas assim, irmão, é pessoas que não veio até a nós para conversar, ele ouviu de terceiro, ele não chegou, irmão, vem cá você, hoje eu estou sabendo que você mudou o pensamento, me explique aí o que é que está acontecendo. Não, são pessoas ignorantes, com a mente cauterizada pela religião, aonde eles acham que só eles vão ser salvos, onde eles acham que só eles é parte da igreja, mas não. Se ele ler um texto desse aqui, ele vai ver, ele vai ter o conhecimento em que o corpo não é definido por uma religião, irmão. A igreja de Cristo, ela é a igreja e é uma só. Cristo não tem duas igrejas, ele só tem uma igreja. E aí que eu disse a esse irmão, eu disse, irmão, você dizia que a sua igreja era a verdadeira, mas aqui diz que a igreja é uma só, e tem muitos membros desse corpo. Então nós não podemos fazer dissensão entre irmãos. Hoje em graça, quanto mais aquelas pessoas que antes acontecia isso comigo, eu creio que com muitos irmãos, quando nós via um candombrezeiro, irmão, uma pessoa vestida com aquelas roupas, como era que nós reagíamos na religião? Às vezes nós nem falava, às vezes nós passava assim olhando, né, o mendigo, o homossexual mesmo, nós fazia distinção dessas pessoas. Aí Paulo vem dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, onde ele fala que hoje, ele diz assim, se ainda que nós víssemos Cristo segundo a carne, hoje não vemos mais desta forma, porque Deus não trata o homem hoje pela forma carnal. Deus não trata mais o homem dessa maneira, então nós não deveremos mais ver as pessoas olhando as suas atitudes carnal. O Espírito está perfeito. O Espírito foi comprado por Cristo, e todos de igual forma. Imagine que um homem desse que está lá, um dia é chegado a ele o conhecimento, Deus é quem prepara todas as coisas, né? E é chegado a ele o momento dele conhecer o Evangelho, e um homem desse se transforma e vem agora para a graça. E aí você vai dizer assim, mas antes eu olhava, porque você olhava segundo a carne, nós olhava segundo os olhos humanos, mas Cristo não vê assim. Cristo não olha para o homem diferente um dos outros, ele olha todos igual. E eu sempre dizia, mesmo antes de eu conhecer a graça, eu dizia, irmão, quando Deus olha para a terra, Deus não vê homens andando aqui, o que ele vê é a marca do sangue do Filho dele nas nossas vidas. Sem ter o entendimento que era pelo Espírito, eu ainda acreditava que era assim. Deus olhava para o ser humano e via a marca do sangue na vida das pessoas, mas ele não fazia separação. Hoje não, hoje eu entendo que ele vê pelo Espírito. Estamos unidos a ele no Espírito, porque as coisas velhas já passaram, irmão. As coisas que eram daquele tempo da lei, as coisas até agora, aquilo que era ignorância nas nossas vidas, Deus se manifestou a nós. Tivemos esse privilégio de ter esse entendimento. E o corpo é a unidade do Espírito.
E a Bíblia diz que aonde está o Espírito, aí há liberdade. Nós temos liberdade para amar os nossos irmãos, indiferente de como ele seja e de que religião ele seja. Eu trabalho com uma senhora, uma moça católica mesmo. Ela canta a missa, ela tem todo o ritual na igreja, e eu converso muito com ela, e ela fala: seu Vidal, o senhor é desbloqueado, o senhor é diferente. Eu já trabalhei com pessoas religiosas que eu nunca mais queria na minha vida trabalhar com protestante, mas a gente tem uma união, a gente conversa, eu digo: minha irmã, eu não vejo mais as coisas como eu vejo hoje. Eu digo: a senhora tem a sua maneira de se aproximar de Deus, como vocês falam, mas aquela imagem lá, quando diz assim, aquilo ali não é idolatria. Idolatria não é você se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é outra coisa. Quando eu não conhecia, eu dizia: está idolatrando. Mas não, se prostrar diante de uma imagem não é idolatria, irmão. A prostituição espiritual é você servir a Jesus de Nazaré, ao noivo, sendo que hoje você é a esposa. Aí sim você está prostituindo. Deixar de servir ao Cristo ressuscitado, ao Espírito, para servir ao homem. Essa é a idolatria. Mas nós, como corpo de Cristo, em uma unidade, somos muitos membros, mas somos todos igual. Entendeu? Às vezes o irmão chega aqui, tem poucos irmãos aqui, mas irmão, por este mundo afora, nesse momento, tem milhares e milhares de pessoas reunidas conosco, através do YouTube, através do WhatsApp, já receberam mensagem dos irmãos que pregam o Evangelho da Graça, e em um Espírito estamos todos unidos. E às vezes, nós não podíamos perder um momento no culto, porque se nós não estivéssemos lá fisicamente, hoje eu perdi o culto, irmão. Hoje eu não participei disso, hoje eu não participei daquilo. E nós vivíamos presos, irmão. Mas hoje não. Hoje eu tenho um entendimento, nós temos um entendimento que aquilo que estava oculto foi revelado a nós. Cristo, pela sua bondade, e Deus, no seu tempo, revelou a nós aquilo que por muitos anos se ocultou aos homens. Isso é maravilhoso, entendeu? Então, fique assim, irmão. Ainda que não esteja dado a oportunidade para você vir aqui, mas a oportunidade é te dada a todo momento de você estar aqui, tanto na forma física como espiritualmente, unido neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e que Paulo fala também que ele deu o seu corpo, que ele se sacrificava, que ele estava ali sofrendo os restos das aflições de Cristo pela igreja, que é o corpo de Cristo. E hoje nós, unidos em um só Espírito, porque nós bebemos todos desse mesmo Espírito. Na cruz, quando Cristo abriu os braços e entregou a obra consumada, Ele tornou perfeita todas as coisas, irmão. O mal foi destruído. O fim do mal foi destruído ali, e se tornou todas as coisas perfeitas nas nossas vidas. E é bom quando nós andamos e temos esse entendimento que hoje vivemos em perfeita vitória, irmão. Estamos prontos. Cada dia que Deus prepara para nós é único nas nossas vidas. Só temos que agradecer por tudo. Amém? Nosso irmão Elcio.